Tá contigo. Hoje eu sou passageiro de patrulha. Tá. Balões de alta altitude, estratosféricos, etc., lá acima de 9 mil metros, 10 mil metros, até os limites da troposfera, né, os estratosféricos, né? Então, olha só, balões são usados, e aqui eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos, né? São usados para objetivos militares desde muito tempo. Na verdade, foi um chinês que deu uma primeira ideia de usar um balão para sinalizar. Era uma lanterna, aquelas lanternas iluminadas que os chineses fazem, né? Ele lançou um balão desses para marcar o local de um ataque que seria feito a um reino inimigo, uma coisa assim. E foi passando o tempo, tinham balões de reconhecimento já nas guerras do século XIX, etc., né, em que os caras subiam nos balões e olhavam por luneta, etc. Mas eu estamos falando... O Brasil usou na Guerra do Paraguai. O Brasil usou balões de reconhecimento na Guerra do Paraguai. Exato. E aí, lá pelos fim dos anos 40, início dos anos 50, começaram os americanos, especialmente a Marinha, a utilizar balões com fins de pesquisa. Primeiro, pesquisa científica, detectar radiação no espaço, fontes de radiação, etc., para desenvolver aparelhos de comunicação, né? E também havia a possibilidade de colocar esse tipo de aparelho para detectar explosões através da emissão de raio gama, explosões atômicas, né? Então a gente vê um Skyhook, que é um balão que foi utilizado em vários projetos militares americanos. Então havia vários nomes de projeto, nome código, e eles geralmente usavam o Skyhook, que era um balão extremamente eficiente, né, para a época, né? Aí tinha o balão, o Skyhook, levava alguns materiais para pesquisa no espaço e detecção de raios gama e etc. Tinha um outro sistema de balão, que era do projeto Gopher, também com instrumentos aí de detecção, com antenas, etc., antenas de escuta e etc. E o Genetrix, que era um projeto com a carga útil de detecção pendurada no balão do tipo Skyhook. E aqui a gente vê um Genetrix sendo lançado de um porta-aviões. Aí o que acontece? Existem correntes de jato, né? Jet streams, em várias altitudes na atmosfera superior, né? A troposfera e a estratosfera, e existem correntes de jato. E essas correntes são bem conhecidas há muitas décadas. Então, o que foi pensado? Já que não havia facilidade de colocar aviões americanos, voando em cima da União Soviética, do espaço aéreo soviético, para fazer espionagem, eles escolheram os trajetos dessas correntes de jato, configuraram o balão para ficar em determinada altitude e navegar por essas correntes. Essas correntes, elas cruzam o globo e intervalos muito bem delimitados. Então, o que acontecia? Eles podiam, como fizeram, colocar um barril de câmeras. Aqui é outro experimento, WS-119L. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Vou botar isso aqui, o WS-119L. O pacote, vou até mostrar aqui depois que ele retornava. Eles mandavam um pacote de câmeras de reconhecimento, câmeras que eram dirigidas diretamente para baixo e uma câmera panorâmica. Porque o balão, como o Albert comentou, ele não tem a dirigibilidade. Então, havia uma câmera que fotografava automaticamente por um timer, de tempos em tempos, uma panorâmica, e a câmera fotografando o território soviético embaixo. E tudo isso ia registrado. Ao fim de X dias, calculava-se que o balão já entrasse no espaço aéreo da OTAN, no caso,
e automaticamente o sistema de recuperação era detonado. E a gôndola caía de paraquedas e ela era seguida por um radiofarol, né? Um beacon, um radiofarol. E aqui está uma Notes to Finder, ou seja, quem encontrar esse pacote de câmeras, está escrito em inglês, porque supunha-se que fosse cair no território da OTAN ou nos próprios Estados Unidos, devido à flutuação. E aí ele era recuperado e o filme seria revelado para pegar as fotos, com base na data do disparo de cada instantâneo e o simultâneo panorama, eles podiam ter uma ideia de aonde havia sido feito a fotografia. E conhecendo o trajeto da corrente da jet stream, né? Se não me falha a memória, tem uma corrente que vai de leste a oeste e mais alto tem uma que vai de oeste para leste, tá? Não sei se a ordem é essa exatamente, mas é assim. Então, eles tinham conhecimento. Houve um caso em que o timer ele foi ajustado errado por conta de atraso, foram atrasando o lançamento, e era um timer de 400 horas. E supunha-se que em 400 horas ele passasse pelo território soviético, soprado pelo jato, saísse do território soviético e entrasse na Europa Ocidental, para poder ser capturado no ar por um avião com o radiofarol ligado, no paraquedas. Só que foi atrasado esse lançamento, em vez de junho para julho, eu não lembro o ano, e o cara esqueceu de corrigir o timer. E aí, esse balão atravessou a União Soviética, fotografou um monte de território, uma grande quantidade de território, uma grande área, mas caiu na Polônia. Então, e outra coisa, que aí eu já encaixo sobre esse lance de balões militares, né? Eram lançados assim, vamos dizer, 400 balões, tipo 40 e poucos foram recuperados, entende? Havia uma taxa muito grande de perda desse equipamento, né? Então, o Genetrix, o WS-119L, todos os modelos com esses balões, com pesquisa, detetor de radiação, fotografia, etc., né? O Moby Dick, usando o Skyhook, cada novo projeto, um novo equipamento, geralmente pegava um Skyhook e a carga útil ganhava um nome de fantasia, né? Detalhe, quando a Marinha Americana soltava esses balões espiões, ela soltava uma série de balões meteorológicos de verdade. E isso era anunciado, que a Marinha estava fazendo mais uma rodada de experimentos na alta atmosfera. Ou seja, para fazer uma cover, né? Uma cortina de fumaça para que o pessoal não desconfiasse, né? Mas claro que o russo sabia, né, que o balão estava voando, né? Aí, o Moby Dick, 500 lançados, 44 recuperados com sucesso, tá? E detalhe, pelo menos um rolo desse filme americano caiu na União Soviética. Os soviéticos, foi antes de 1959, acho que foi em 58, caiu um balão desse, não sei se era um Genetrix. Caiu a gôndola, os soviéticos acharam a gôndola, tiraram o filme fechadinho, perceberam que era um filme guarnecido contra a radiação, e eles estavam preparando essa nave aí, a Luna 3, para fotografar a Lua. Aqui está a abertura da câmera. E eles não tinham desenvolvido ainda um filme bom o suficiente para ser utilizado, e essa nave precisava ser lançada. Pegaram uma autorização especial e os cientistas pegaram o filme do balão americano e colocaram nessa nave. As primeiras fotos do lado oculto da Lua foram tiradas com o filme do balão
Genetrix americano, para você ver como é que é, né?